sejam bem-vindos a mais um episódio do Land Delas, essa iniciativa do Pilar Educacional da Land IT, onde a gente recebe mulheres com carreiras executivas, de exatas ou de outros departamentos, e cada vez mais a gente tem conversas ricas que trazem pra gente uma nova luz e fazem a gente pensar sobre assuntos diferentes, né? Hoje a gente está aqui com a Ana Cristina Vidal, né? Prazer te receber. Ela é Facilities Management da Warner Bros. E eu acho que a gente vai ter muita conversa boa, então eu vou começar pedindo para que você se apresente, para que as pessoas te conheçam um pouco e a gente aprofunda na carreira. Tá ótimo. Olá, bom, eu sou a Ana Vidal, estou muito feliz, muito obrigada por terem me convidado, é a primeira vez que eu faço um podcast. Gostoso. Então assim, eu já tinha dado algumas palestras, não sabia que eu sabia falar em público, mas é a primeira vez que eu falo pro pessoal daí do outro lado, né? A Ana Vidal é uma pessoa, sempre fui, é engraçado, né? Eu sempre fui muito facilities e não sabia. Na verdade, essa área é muito nova, né? Mas eu sempre fui aquela super detalhista. Eu sou a filha do meio de 4 filhos e eu sempre fui assim, né? Eu sou muito família, mas muito detalhista, muito organizada. Eu gosto das coisas certas, eu gosto de arrumar as coisas. Então eu me vi dentro de facilities muito facilmente. Que gostoso. Eu acho que a gente tem algumas visões sobre a área de facilities, né? E eu particularmente só consegui desconstruir ou construir a visão clara sobre o que é essa área numa experiência que eu tive profissional, né? Foram 6 anos trabalhando num fornecedor de facilities, então eu consegui aprender um pouco mais sobre essa área e entender a dimensão, né, do que é uma carreira em facilities, do que é a área de facilities. E vejo mulheres, né, desbravando essa área, eu acho que não só pela característica de cuidado, de organização e tudo mais, mas também pela competência do olhar 360. Né, porque Sim. requer essa atenção toda. Me conta um pouquinho, Ana, como é que você construiu essa sua liderança executiva, né? Você tem uma característica de conseguir equilibrar essa visão estratégica, né, olhando o longo prazo. O Facilities, ele precisa pensar no hoje, no amanhã e no depois, né? Se alguma coisa acontecer ou se nada acontecer, como é que é essa decisão de carreira? Como é que você construiu a tua liderança? É muito interessante, né? Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente contar um pouquinho para as pessoas o que é Facilities. Boa. Porque Facilities, muita gente fala assim, Facilities, gerente de Facilities, o que é isso, né? Antigamente, Facilities era muito operacional. Facilities, as pessoas acham que era, serviços gerais. Só limpeza. Nunca foi só serviços gerais, né? Mas no primeiro momento, Facilities ficava no subsolo. Era o departamento que cuidava das coisas, consertava as coisas. Sujou, Facilities limpa. Quebrou, Facilities conserta. Então, são várias áreas dentro de Facilities que monta um grande departamento, né? Facilities é administrativo. Então, Facilities é aquele departamento onde você, sim, vai cuidar da manutenção, da limpeza, da segurança, da recepção, do ambiente, né? Do workplace. Hoje a gente tem falado muito de workplace experience. Então, assim, trazer o funcionário e que o funcionário tenha prazer em estar no escritório, né? Isso aconteceu muito mais depois da nossa pandemia. Eu imagino. Então, o Facilities, ele é tudo isso e é o administrativo. Muita gente fala assim para mim, você é a síndica. Quando eu trabalhava, a primeira empresa que eu comecei a trabalhar, que eu era uma office manager, né, que eu cuidava do escritório e já tinha esse cargo de Facilities, mas não existia o cargo. Eu lembro que o meu chefe falava assim, quando ele me apresentar para um gringo ou para a pessoa, she runs the office, quer dizer, ela toca o escritório, ela que comanda. E eu acho que é muito disso. Só que isso também mudou com o tempo, né? Hoje Facilities não está só no operacional, a gente só não limpa, conserta. A gente tem que estar na construção, a gente tem que estar no estratégico. Então assim, vamos construir uma empresa, eu preciso construir o ambiente, eu preciso
primeiro contratar uma construtora e tudo mais, para depois montar o layout. E o importante é que Facilities esteja presente desde essa época, porque você vai saber aonde a parte elétrica vai estar para uma próxima manutenção. Sugerir bons layouts, sugerir assim, olha, o banheiro não fica muito bom aqui. E é muito legal porque hoje as empresas estão ouvindo isso e elas também, precisam. Então, elas aceitam a nossa opinião e nos consultam. Hoje, muitos CEOs nos chamam para falar de layout. Muito bom isso, né? E Ana, escutando você falar, né, até um assunto que não estava aqui na nossa pauta, mas me chama agora a atenção, né, essa corresponsabilidade de Facilities diante da tua fala, inclusive na questão da cultura organizacional, né, as pesquisas de clima organizacional, a percepção de satisfação em relação aos ambientes de trabalho, porque quando a gente fala do pós-pandemia, né, o maior desafio hoje é essa volta para o trabalho presencial, é você conseguir criar nas pessoas, e olha o desafio, né? A vontade de sair para ir para algum lugar. E esse lugar minimamente tem que ser mais atrativo, né? E ter eu acho que não é só a atração, mas esse conforto cognitivo, esse bem-estar, né? E você conseguir com diferentes áreas, diferentes perfis, diferentes gerações, construir esses ambientes, né? Então eu vejo a responsabilidade de vocês também aumentando à medida que o clima organizacional faz diferença na retenção de talentos, no trazer as pessoas. É isso mesmo? É isso mesmo, você falou tudo, né? E essa área está muito ligada com recursos humanos. Tá. Hoje, recursos humanos tem mudado muito o nome, né? O recursos humanos está se dividindo e tem algumas empresas que falam que é cultura e pessoas, ou em inglês People and Culture. Isso. E Facilities. Então, a gente está muito interligado, porque eu preciso trazer tudo isso, né? Então, assim, o que eu faço? Vamos colocar uma área, a gente antigamente dizia descompressão, não, mas uma área de relaxamento e diversão. Então, assim, você vê hoje muitas empresas onde tem uma mesa de ping-pong, onde tem uma mesa de pebolim, onde tem som que a pessoa pode ouvir, colocar um headphone sem fio, alguma coisa para ouvir. Muita coisa do catering, então um café da manhã gostoso, algumas ações. Então, assim, workplace experience é tudo isso, é a experiência do ambiente de trabalho. Então, assim, poxa, por exemplo, na empresa hoje, na Warner Bros. Discovery, a gente tem o Summer Friday, então nós saímos um pouco mais cedo quando dá para sair, a gente faz metade do tempo, mas nós temos ações de engajamento toda semana, por um mês. Então, a semana passada, por exemplo, foi açaí. Essa semana, a gente distribui para todos os colaboradores água de coco nos 3 escritórios. 4 escritórios, na verdade, porque esqueci o Rio de Janeiro. Então, assim, é muito legal. Bacana. Então, as pessoas lotam o escritório, né? Mesmo, às vezes, a gente vai lançar algum filme. Então, a gente faz uma sessão para os funcionários, com pipoca ou com churros, alguma coisa, e as pessoas vão. É gostoso. Elas vão mesmo, né? Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar e a TOTS tinha isso. A TOTS tinha uma sessão de cinema por semana e era disputadíssimo, também tinha pipoca e tal. E eu acho que algumas empresas, né, que se caracterizaram como Great Place to Work, como empresas que têm um clima, né, satisfatório, que se fixaram nisso, é óbvio que não é só isso, né? Mas isso eu acho que é uma contribuição imensa para a satisfação de quem vai sair de casa, pegar trânsito, pegar transporte, fazer aquela jornada toda para chegar em algum lugar, né? E ser bem recebido e ser bem cuidado. Muito bom. Vamos falar um pouquinho, porque eu acho que a gente tem um desafio também, né? Quando a gente fala dessa questão da preparação de clima, do sentimento humano, a gente também depara um pouco com transformação, né, com mudanças. E eu queria entender como é que você, né, ou qual foi o maior desafio, ou o que você quiser dividir com a gente, sobre essas transformações que acontecem. Então, a gente tem mudanças organizacionais, tem a transformação digital, tem bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Conta pra gente como é, dentro do teu papel, lidar com essas mudanças. Eu acho que a transformação é constante, né? E nós estamos vivendo... eu acho que é 300 km por hora, né? Foi crescendo, foi evoluindo e foi aumentando esse ritmo. A internet, TI, tem muito disso, trouxe muito isso pra gente, né? Então, tudo é muito rápido.
Então, a gente tem que estar ligado. Nós temos que fazer cursos, a comunicação, eu acho que eu sempre falo para o meu time, falo para as pessoas com quem eu converso, meus stakeholders, comunicação é essencial. Sim. Né? E isso ajuda muito na transformação e na aceitação desse ritmo, na aceitação de uma nova geração, né? Eu tô na faixa dos 50 anos e eu vim, né, desde os 20 anos trabalhando, já tenho 30 anos de profissão e mudou muita coisa, né? E eu acho que tudo isso vai também com network, faço parte de alguns grupos de trabalho, grupos de networking, de facilities, e eu tenho um que é fantástico, porque não é um grupo de network onde a gente faz palestras e reuniões só. É um grupo que eles nos convidam, são pessoas do mercado de workplace experience. Legal. E eles nos convidam uma vez por mês para eventos de distração. Legal. Então, assim, eu já fui jogar golfe, aprendi a jogar golfe, teve ping-pong 2 vezes, cassino, pintar um quadro, tem uma noite que é muito legal, que chama Noite do Vinho e Cultura. Então, a gente pinta quadro. Então, eu pintei o Abapuru tomando vinho. Não saiu um Abapuru, porque daí a gente tem que usar a nossa mente, mas isso nos ajuda muito a descontrair também. A passar pelos momentos de transformação de uma forma mais tranquila. E eu acho que isso vem um pouco com o Workplace Experience que eu estava falando, do trabalho dentro da empresa. A gente chega mais leve para trabalhar. Sim. E o ambiente é mais leve. Eu já estou, graças a Deus, a segunda empresa que eu trabalho na área de entretenimento, e o bichinho do entretenimento me pegou. Pegou, né? Eu acho que eu fiquei muito mais leve, mesmo estando mais velha, né? Conversando com o pessoal, com todas as gerações. E é gostoso, porque você cria conexões mais fáceis. Né? Quando você, por exemplo, numa noite de golfe, você vai, no dia seguinte você tem que trabalhar. Ok, mas você está tão mais leve, você desabafou, você conversou, você trocou experiências, falou sobre os desafios das outras empresas num bate-papo com vinho, e você chega no escritório transformada. Então, isso fica muito mais fácil para você passar não só para o teu time, mas como para o escritório, para as pessoas que conversam ali. E eu sou uma pessoa, eu não sou do RH, mas eu como facilities, por exemplo, a gente tem uma área muito gostosa, uma cafeteria muito gostosa, que é repaginada no Friends. E quando eu vejo uma pessoa diferente, eu vou me apresentar, né? Porque a gente tem o onboarding, mas o nosso onboarding é virtual. E a gente não tem aquela apresentação dos líderes das áreas. E eu me apresento, né? Olha, eu sou a Ana, de facilities. Então, assim, qualquer coisa que você tiver, né? O que você tiver de problemas, de necessidades, eu posso te ajudar. Minha mesa é ali. Porque a minha área, como a área de TI, ali nós temos um assento fixo para que as pessoas consigam nos encontrar. Sim. Isso foi uma estratégia até que eu propus, porque eu falei assim, facilities não pode estar em qualquer lugar, porque facilities tem que ser encontrado rápido. Uma área de serviço, né? Tem que ser visto para poder ser lembrado. Nós também. Estamos e nós atendemos, né? Aquela coisa de antigamente, mas continua assim. Porque às vezes as pessoas te encontram, até no corredor, e falam assim, Ana, eu precisava falar com você sobre alguma coisa. Não lembro. Daí a gente fica conversando e sai, ou às vezes nem queria, só queria contar um pouquinho da dor. Então a gente acaba até ouvindo e trazendo algumas ideias, né? Eu acho que isso é a transformação também. Olha, como fã de Friends, eu já vou me convidar para tomar um café na Warner, tá? Está convidada. eu já vou por minha conta. Adoro. Ana, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da inovação, né? E a criação de novas ideias. Porque eu acho que quando a gente fala do universo do entretenimento, e eu tenho isso também, porque eu trouxe ao longo da minha carreira o desafio, né, de trazer pessoas que estão condicionadas ao pensamento lógico a serem criativas. Com certeza. Porque quando a gente, e até na experiência, né, desenvolvendo produtos para facilities, que eu tive a oportunidade boa de vivenciar isso, mas falando de todas as áreas, né, muitas vezes olhar para um problema e conseguir ter um olhar criativo sobre ele é o que dá o estalo da solução, né? E eu trago, até hoje em dia, eu converso muito com outras colegas e com a mentoria que eu faço,
com alguns colegas, dizendo o seguinte: não esquece de brincar. Porque a criatividade, ela está associada a esse lugar do lúdico, do livre, né, do criar. Então é muito natural que depois de uma noite de pintura, no dia seguinte você tenha soluções mais bem pensadas, ou mais... Você olhe para problemas de forma diferente. Né? Os problemas são os mesmos, mas é o nosso olhar que muda e ele se torna mais criativo, né? Não no sentido só da arte, mas no sentido de pensar em soluções. Com certeza. Né? Eu acho que as soluções mais criativas que me ajudaram a resolver problemas e pepinos de tecnologia vieram desse meu conforto, né, de ter tido um momento de, deixa eu jogar videogame 40 minutos e depois eu vou olhar para esse problema de novo. Ou eu vou dar uma volta de bicicleta, eu vou fazer qualquer coisa que me tire desse foco e depois a gente consegue ser mais criativo. Né? E eu acho que disso vem também a questão de você conseguir incentivar a equipe a construir novas ideias. Conta um pouquinho, né, como é que você consegue... E eu acho que você também tem um desafio muito parecido com o de tecnologia, porque a gente tem os riscos operacionais envolvidos, enquanto a gente quer que as pessoas pensem fora da caixinha, enquanto a gente quer que elas tragam inovações. Como é que você lida com isso? Eu acho que é estando junto com o pessoal, né? Eu acho que, como eu disse, né, as pessoas, elas têm que acreditar e confiar em você. Eu acho que no primeiro momento, né? Então, assim, nós temos que estar abertos a ouvir, né? Porque tem muita gente que fala assim, não, eu não vou falar com ela porque ela é muito fechada. Nossa, eu tenho medo, né? E não, eu rodo, eu tenho que fazer a minha ronda diária no prédio e tudo mais. Enquanto isso, eu converso com as pessoas, eu olho nos olhos. Eu acho que é importante você ouvir os outros departamentos. Então, eu dou abertura. Não é porque às vezes eu sei que não vai dar certo. Eu sei que o que ela está pedindo eu não consigo. Mas me fala qual é a sua dor, né? E assim, olha, eu vou tentar, vou ver o que eu consigo. E se eu não conseguir, eu vou para o plano B. Eu ofereço outra coisa, né? Então, eu acho que isso é muito rico. Com o time, a gente nós fazemos reuniões semanais, onde eu abro o microfone mesmo, né? Eu começo, falo, e daí cada um fala, e também dando ideias. E a gente tem que ouvir todo mundo, não é só o time, né? Eu trabalho com o meu time muito junto. Então, eu dou ideias, eu deixo eles trabalharem. Eu não tenho coordenadores, mas eu tenho analistas sêniores, que são como coordenadores, e eles têm as suas responsabilidades. Então, eles têm, e eu não sou aquela líder que segura tudo. Eu passo e falo assim, olha, você consegue? Se você não conseguir, eu tô aqui, eu te ajudo. Né? E eles sabem que sim. Muitas vezes eu estava no telefone, Ana, posso falar com você? Preciso de 2 minutos. Eu desligo o telefone, sento e paro. Então eu acho que é muito importante, o passado são experiências. Então assim, eu conto muito das minhas experiências. Na ESPN, quando eu trabalhei lá, eu tinha um funcionário, o Pedro, que ele fala assim, lá vem a Ana com seus ensinamentos. Mas eu acho que todo ensinamento tem aquela, não é ensinamento, é historinha, tem aquela coisa do desafio, como é que aprendeu e tudo mais. Então eu gosto de passar para eles alternativas. Não que as minhas alternativas sejam certas, mas foi como eu consegui resolver. E eu vou dizer para você que eu valorizo muito, né? Eu acho que todo o mercado passou a valorizar mais o storytelling a partir dessa percepção, né? E ela não é tão nova, porque antigamente a humanidade se desenvolveu ao redor da fogueira contando histórias. Né? É uma característica humana, é uma questão nossa, né? Faz parte da nossa característica de sociabilidade, e essa competência ela se perdeu durante algum tempo, né? Com centralização, com tudo aquilo que você já desconstruiu, né? A centralização de informação, de poder, aquela sensação de que quanto mais eu guardo, mais eu cresço, e a gente inverte isso ao longo do tempo, aprendendo que no coletivo a gente é mais produtivo. Né, as rodas de conversa, elas são produtivas. E é muito legal, né, trabalhar essas competências. Né? E aí, quando eu vejo que você tem isso, né, eu queria entender um pouquinho como é que você entende essa questão de passar isso para o time. Né? E aí, a gente volta a falar um pouquinho, a gente até comentou aqui nos bastidores antes de começar, mas existe hoje um desafio, né, profissional muito grande para quem está comandando e liderando equipes, que é esse mix de gerações. Né? A gente tem alguns desafios, por exemplo, de trazer a geração Z para o começo da carreira, né? E eu acho que
tem um pouco desse lugar que a gente tem aqui, graças à lei de IT, que cede esse espaço para a gente conversar sobre carreiras, mas não só falando das mulheres nesse momento, mas falando da geração toda, de um modo geral. Por quê? Tem uma ilusão, né, de que a gente vai começar a trabalhar hoje e amanhã a gente está numa carreira executiva, de que a gente começa essa semana e na semana que vem a gente já está usufruindo de algo que a gente não teve tempo de conquistar. Infelizmente, a internet tornou, né, essa questão da geração espontânea de sucesso, de carreira e de tudo mais, que afasta a geração do estudo, que afasta as meninas da carreira acadêmica, que afasta as pessoas da construção, da base. Né? E imagino eu que contratar, assim como para a área de tecnologia, né, é um desafio contratar pessoas que acham que não se precisa mais estudar, né? Sendo que aqui você vê um monte de estudantes, não tem outro nome para a nossa carreira, né? E como é que você lida com isso? Como é que você consegue trazer, né, essas pessoas para a área operacional? Porque não se começa gerencial, não se começa administrando, se começa fazendo, como em qualquer outra carreira. Como é que é isso para você, para transformar isso em alta performance? Porque não é só trazer e manter, é fazer com que isso realmente atenda a expectativas de negócio. Bom, eu não tenho filhos, mas eu tenho 2 enteados, na idade de 24 e 21. E eu acho que eles me ajudaram muito com isso, né? Com essa geração. Porque realmente não adianta, não tem como a gente nascer e eu vou ser gerente, né? Você tem toda uma história. Sim. Eu comecei a minha carreira, eu tive muita sorte, mas tive uma proposta para ser secretária de uma presidência de uma multinacional. Era temporário, mas aí foi. E daí eu, com esse meu olhar detalhista e tudo mais, fui aprendendo. Mas fiz cursos, fiz treinamentos, estudei, quebrei a cara, né? No trabalho mesmo, né? São os desafios, né? As experiências, exatamente. E eu acho que o storytelling é muito disso, ajuda muito. Hoje, profissional de facilities está muito difícil no mercado, porque é uma carreira que está em ascensão. As pessoas com dom, porque na verdade as pessoas falam, não sei como é que você consegue trabalhar com isso, né? Eu falo assim, gente, ainda bem que existe, porque eu não sou comercial, né? Então acho que cada um tem uma vocação, as aptidões. É lógico que de repente no meio do caminho você se vê como, eu gostaria de montar um restaurante, fazer um curso de culinária, tudo bem, e esse é um dos meus sonhos, né? É gostoso. Mas, como eu disse, eu sempre fui. Né? E eu acho que hoje o meu time, eu tenho 4 pessoas abaixo de mim e as 4 são de gerações diferentes. Que gostoso. Então eu tenho da minha idade, né, mais ou menos da minha geração, tenho 2 dos seus 30 e poucos, 40 anos e eu tenho uma mais nova. A minha diretora, ela é mais nova que eu. E quando ela quis me contratar, ela falou assim, eu vou te contratar por causa da sua experiência e da sua maturidade. Né? A gente vê muita gente hoje, muitos jovens, né, jovens adultos, ou adultos jovens, em cargos de gerência. Sim. São fenomenais, né? Estudaram muito também, mas eu acho que você precisa construir. Né? Não adianta, não se faz pilim-pim-pim. Né? Então, assim, você tem realmente que trabalhar, você tem que mostrar, mas você tem que incentivar. Então, eu tenho essa parte, né, de ser muito, estar muito próxima, como eu disse, e trazê-los para a realidade, trazê-los para os grupos, né? Por exemplo, eu tenho um grupo que é Mulheres em Facilities, eu tenho aquele outro grupo de Workplace, daí eu tenho um outro também que é só de facilities, que se chama Better Together, né? Que são, e assim, eu vou indicando, né? Então, assim, os meninos que eu tenho, eu não posso colocar no Mulheres em Facilities, mas assim, tem outro lugar se inscreve eles, né? nesse. E ali, as pessoas vão ver as dores, vão ter dicas de fornecedores, a gente se ajuda, né? Eu acho que o Facilities ainda está um grupo pequeno, crescendo muito, mas todo mundo se conhece. Então, fica muito mais fácil compartilhar. E você trazendo o seu time para junto de você e mostrando, e eu acho que isso é liderança. Liderança não é você comandar. Faça, não sei o quê. Vamos fazer. Né? Eu acho que o maior desafio da liderança é despertar no outro a vontade de fazer.
né? Porque dar ordens é muito simples, né? Só que a história do manda quem pode, obedece quem tem juízo já acabou faz muito tempo. E cansa, né? Eu imagino que sim, porque eu tive o privilégio, né, de ter pego essa transição. Então, eu tive, sim, modelos autoritários de liderança e gestão, né? Aprendi o que não se deve fazer, né? Sou muito grata por essa escola, mas também já chego num momento em que a gente fala mais de propósito, né? De convencimento. Então, a gestão da mudança, a gestão da equipe, ela passa muito mais pelo lugar de dar valor para o outro, sentir o propósito de fazer e ter o senso de realização do que a ordem por si só, né? Eu não sou bélica, eu não sou do militar, eu tenho muita distância desse lugar, mas a gente viu, né? A gente viu acontecer. Eu acho que você também veio desse lugar de ter visto Sim. muitos modelos de gestão, né? E aí quando a gente fala sobre carreira e sobre essa trajetória toda, eu acho que tem uma coisa muito gostosa de te ouvir falar, que é justamente a riqueza de experiência, né? Então eu queria pedir para você dividir com a gente qual foi o maior desafio profissional que você enfrentou. Olha... Traz uma história agora pra gente. Eu acho assim, o amor, só complementando o que você falou, quando a gente faz a coisa com amor, quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, o olho brilha. Sim. E o outro vê. Então, isso é muito importante, né? Quando me arrepia, porque eu fiz pós-graduação em projetos, estou fazendo uma pós-graduação em psicologia, para poder aprender mais a trabalhar com pessoas, né? Eu sou PNL em programação neurolinguística também, então assim, eu sempre pensei muito nisso por causa das pessoas. A gente tem que ter empatia. Empatia hoje é uma das palavras da moda, né? E quando você mostra isso, você demonstra a forma como você trabalha, no simples, você não precisa ser requintada. E eu não sou uma pessoa no trabalho que falo palavras difíceis e tudo mais. Eu trago no chão, né? Distanciado humano, né? Então, assim, eu sento para almoçar com as meninas da limpeza e peço para elas me darem o que vocês estão achando, como é que tá e tudo mais. Porque às vezes o olhar delas é importante. Elas estão vendo coisas no dia a dia que a gente não sente e nunca deram abertura para elas falarem, né? Então isso é muito importante. Agora, de trabalho, né, desafios, eu tive desafios grandes. Eu escrevi um livro bem interessante, né? Eu fui convidada o ano passado para escrever um livro de mulheres em facilities. Eu fui uma de 35 pessoas, 30 mulheres escrevendo, e eu escrevi sobre minha vida, minha retrospectiva. Legal. Né? Então, assim, como é que eu entrei no mundo de facilities mesmo? Meu pai tinha uma agência de viagens. E nessa agência, eu fui para os Estados Unidos. A segunda vez que eu estava nos Estados Unidos, tinha 16 anos. E ele me levou de carro. Falou assim, hoje você vai conhecer a Disney diferente. E eu fui, ele entrou na estradinha. Quem conhece a Disney sabe que na estradinha tem um desvio, e esse desvio leva para os bastidores. Sim. Naquele dia, eu fiquei apaixonada. Que legal. Apaixonada. A minha primeira formação, eu não falei, é tradutora e intérprete, porque eu queria uma carreira em multinacionais, uma carreira internacional. Então, eu pude conversar com pessoas ali, em inglês e tudo mais. E eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, um dia eu vou trabalhar nessa empresa. Passaram-se anos, isso está no livro também. E eu, de ESPN, eu fui pra Disney. Sim. E um dia eu falei, cheguei. Pena que ele não estava aqui para ver, né? Mas ele sabe. Eles sabem. E foi muito louco, né? Não fiquei muito tempo na Disney, daí movimentei a carreira. Tá. Mas na Disney, coisas interessantes e boas que aconteceram foi participar da Copa do Mundo daqui do Brasil, de 2014. Legal. As Olimpíadas de 2016 foram fantásticos. Foram noites sem dormir, porque eu cuidava de toda a parte de logística, porque eu, como facilities, eu também cuidava de segurança, safety. Então, todo o transporte, a parte toda de programação dos repórteres, tudo mais, eu estava trabalhando junto com a redação ali nos bastidores. Eu dormia 2 horas por dia. Cheguei em São Paulo desnutrida e anêmica, mas se você falasse...
E acordava. Eu toda hora acordava sentindo que o telefone estava tocando, né? Sei. Mas se você me propusesse de novo, você topa? Eu topo. Porque foi uma experiência fantástica. Agora, um desafio que não é muito bom, mas é um crescimento muito grande, são fusões que eu participei, né? E assim, a junção da ESPN, Disney, Fox, né? Então, assim, você ter que lidar com essa apreensão dos colaboradores, não sabendo o que vai acontecer, com medo de ser mandado embora, ou às vezes até de puxar o freio de mão e falar assim, porque eles acham, né? As pessoas sofrem por antecedência. Então é muito ruim você sofrer por antecedência, né? Que foi uma coisa que eu aprendi lá atrás. Sofrer por antecedência é sofrer 2 vezes. Sem dúvida. Então, vamos viver o hoje, né? Vamos trabalhar o hoje e fazer o melhor que você pode para você, assim, ela é essencial, né? Eu tento fazer o meu melhor todos os dias. Eu acordo para fazer uma coisa que eu amo, mas eu não vou fazer o básico. Se hoje, outra que eu sempre falo para os meus colaboradores, né? Gente, tá muito bem, nós recebemos elogios e tudo mais, que é difícil hoje as pessoas fazerem um feedback positivo. Conhecimento, né? Normalmente é só crítica, né? Só te procuram quando tem algum problema. Eu acho que TI Facilities tem uma convergência nisso, né? Só lembro da gente era que deu alguma coisa errada. Aí eu brinco, falo assim, o telefone agora não existe mais, né? Mas o telefone não tocou, isso pra mim já é um parabéns, entendeu? Mas não, hoje as pessoas estão aprendendo um pouco mais a reconhecer e isso é muito importante. Sim. E façam com que isso faça você melhor, não estagne aqui, né? Vamos crescer e vamos procurar outras formas de crescer. E foi até o que você disse, Tati. De repente, essa forma de crescer está dentro de você e só falta você buscar. Isso. Muito bom. E, Ana, uma delícia te ouvir falar. Estou realmente encantada. Obrigada. Muito bom. Eu falo que esse lugar de conversas femininas, né, ele me traz muitas coisas boas, né? Como eu falei, não sou comunicadora, não me preparei há anos afinco para fazer isso aqui. Então, para mim é mais um bate-papo, é mais uma conversa. E eu falo isso em todas as edições, você já disse que assistiu algumas, mas eu vou reforçar, né? Para mim é muito importante que as mulheres tenham esse espaço para falar de carreira. Porque nossas conversas com as nossas amigas, infelizmente, não foram moldadas para serem dessa forma. A gente sabe e conversa muito sobre muitos assuntos, né? E para mim, ter esse espaço para poder conhecer mulheres, já falando de carreira, e a gente não se conhecia antes, mas estou adorando as afinidades, as coisas que a gente tem já em comum sem saber, mas falar de carreira, para mim, com outras mulheres, tem sido muito enriquecedor, né? E a gente percebe que a gente tem um ponto que é muito comum também, né? Assim, eu vim de uma área de exatas, fui formada em tecnologia, e sendo mulher em tecnologia, eu aprendi a ficar quieta durante muito tempo, né? A última voz que queria ser ouvida dentro de uma reunião ou dentro de uma sala era a minha, porque não era o meu lugar, né? Eu cresci num ambiente que não me esperava a minha presença nele. Então, eu percebi também, né, que uma das vantagens que eu teria seria na comunicação. Então, cursos de teatro e oratória sempre me chamaram a atenção para que eu pudesse justamente fazer o papel contrário, né? Assim, quanto mais quietinha para eu ficar, mais eu vou falar. E a gente vai aprendendo o poder da comunicação, né? E aí eu percebo que para você também a comunicação estratégica, né, ela tem uma importância. E aí eu queria entender no seu lugar, né? Eu sei que você lida com stakeholders diversos, né? Quando você me fala de uma organização de Copa do Mundo, né? Esse universo todo já faz assim, uau! Porque a gente sabe o que é passar, sei lá, 30 horas acordado para fazer um baita de um bom projeto, que no dia seguinte você tá exausto, mas tá feliz pra caramba, né? E as pessoas olham e falam, nossa, tá só o pó, mas eu nunca tive tão realizada, né? E é o que você falou, a gente encontrar o nosso lugar de satisfação, de gosto pelo que faz, transforma tudo isso. Mas me fala um pouco sobre comunicação, né? Eu acho que você tem um desafio de ambientes complexos, né? Não é fácil. Eu acho que a comunicação, como eu disse, é essencial, né? Comunicação, a gente tá vendo aí, começa uma guerra, termina uma guerra, começa um relacionamento, termina um relacionamento. Então, eu acho que a gente tem que saber se comunicar e tem que colocar para fora, né? Então, às vezes,
a gente está naquele dia terrível, o que eu faço? Às vezes eu falo bastante, você já percebeu, mas assim, eu me recolho, eu fico quietinha, penso, respiro, reformulo e no outro dia eu volto a me comunicar, né? E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a mulher, nós já conversamos um pouquinho sobre isso nos bastidores, mas eu acho que a mulher tem ganhado, né? Ganhou lá atrás e eu acho que continua se mostrando muito essencial, né? Muito estratégica. A comunicação, de repente, sai mais fácil com a mulher, porque a gente consegue reformular, né? Então, assim, eu acho que é muito interessante esse momento. A comunicação, eu não sei como é que eu vou dizer, vamos ver. Eu me comunico muito bem, eu tento ouvir as pessoas, porque comunicação não é só falar, né? De jeito É nenhum. importante você ouvir. É essencial. É essencial. E a comunicação, essa parte do ouvir, você aprende muito. E daí é onde você vai conseguir reformular. Então, às vezes, as pessoas olham para mim e falam assim, mas você não vai emitir? Eu falei assim, não, eu vou... Continua falando que eu estou absorvendo o que você está dizendo e eu estou formulando o meu pensamento, ou reformulando o meu pensamento. Então, isso é muito importante, né? Isso que você trouxe, Ana, eu falei sobre isso a semana passada, então eu queria só dividir com você, né? Eu estava conversando com uma colega que eu estou mentorando aí na carreira, e ela estava se sentindo obrigada a ter respostas, porque ela era perguntada em reuniões e ela se sentia constrangida por não ter a resposta. Só que na ânsia de não pensar e não elaborar, ela acabava respondendo a primeira coisa que passava pela cabeça dela e que não era o melhor que ela tinha para contribuir, né? E aí, ensinar que não tem problema você não responder na hora, porque em 5 a 10 minutos de pensamento assertivo, ou de pensamento criativo, ou do teu tempo de raciocinar, né, você consegue expor o teu melhor. Você não precisa ter uma resposta pronta de imediato para tudo. E a gente percebe que são cobranças femininas, né? A gente tem esse desafio de querer se provar de uma forma tão, às vezes, até violenta com a gente mesmo, né? De não se respeitar por 10 minutos, assim. Caramba, são 10 minutos que você precisa para elaborar. Não é que você não vai conseguir, mas você não precisa estar sempre com a resposta na ponta da língua. E eu acho que é importante também o aprendizado. Eu acho que com a vida a gente vai aprendendo isso, né? E às vezes você falar no ímpeto ou numa discussão, até em casa, né? Você fala coisas que você não deveria falar ou que você não queria falar e soltou, né? E numa reunião também. E se você não souber e não conseguir falar daqui 20 minutos, você fala assim, olha, eu não sei falar sobre isso. Nesse momento eu não tenho uma resposta para você. Posso falar com você amanhã? Elaborar, né? Posso falar com você amanhã? Eu acho que tudo bem, entendeu? Então, assim, é respeito por você. E eu até trago isso, eu gosto de falar sobre isso, Ana, porque existe uma diferença, né, da resolução de uma emergência. Só que emergência tem que ter processo e protocolo. Emergência não é lugar do criativo, do lúdico. A emergência, ela tem que ter, né, assim, aconteceu um acidente, aconteceu um incidente, você tem protocolo e processo. Exatamente. Isso não é para ser o lugar criativo. Então, ninguém precisa se preocupar, putz, eu vou ter uma resposta agora pronta. Não, calma, né? Casos e casos. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre propósito e valor? Eu queria entender como é que a gente faz hoje em dia, né? Eu acho que tem um impacto de liderança gigantesco quando a gente fala sobre essa questão do propósito, né? Eu acho que isso também a gente traz um pouco, vou fazer esse parênteses do lugar feminino, né? A gente recebeu aqui muitas mulheres que se identificavam com as suas carreiras, mas tinham receio de ir atrás delas, né? E aí eu te falo por quê? Porque muitas vezes o nosso coração sabe o que a gente quer, sabe o que vai fazer brilhar o olho, mas o mercado não é favorável para o nosso pertencimento, né? Falo isso como mulher de tecnologia, como a garota que sonhou com as salas de data center, com o lugar, né, das letrinhas verdes subindo na tela preta, aquela coisa linda, mas eu sabia que aquele não era o meu lugar favorável, né? Eu tinha outras opções de carreira, mas elas não faziam o meu olho brilhar como brilha a hora que eu tô mergulhada ali no meu TI. E a gente precisa falar um pouquinho sobre esse alinhamento de propósitos, né? Porque assim, eu passei por empresas onde eu sequer me identificava com o produto.
onde eu não compraria aquilo que eu estava vendendo, né? Eu vi colegas que trabalharam muito tempo sem achar esse lugar de propósito. Porque mesmo que você faça o que você ama, se você não faz um lugar que você gosta, também não dá match, né? Também não adianta. Como é que você traz essa visão tua, sabendo que você também tem essa responsabilidade no teu trabalho de proporcionar esse ambiente? E é muita coisa, né? Assim, para que as pessoas se sintam confortáveis ali. Eu acho que isso vem um pouco dos valores mesmo, né? O meu propósito sempre foi, e isso eu trago até antes do trabalho, né? Em casa. Eu sou muito mais aquela que adora dar um presente do que receber. Que legal. Né? Eu fico feliz. Eu gosto de comprar e eu gosto, por exemplo, eu não dou aquele presente, vou dar uma camiseta. Não. Eu vou conhecer a Tati, nós vamos bater papo e de repente você vai me dando algumas diquinhas de algo que falta para você. Que legal. Né? E eu acho que isso eu trago para pro meu trabalho. Então, meu propósito é dar, né? Eu acho que o propósito até de Facilities, não só o meu, né? Mas aí vão com os valores, que a gente vai chegar lá. Mas o meu propósito é entregar a satisfação das pessoas. Eu no backstage, que eu não tô mais no backstage, porque Facilities saiu disso, sim, mas para mim, como a gente disse do feedback, se eu não tiver um feedback, eu tô vendo a cara das pessoas. Então, você entregar um escritório, uma área bem feita, um layout bonito, uma decoração legal, se você estiver ali no cantinho olhando a cara das pessoas, olha o presente que eu estou dando para elas. Que legal. Né? Então, eu acho que esse é meu propósito. Meu propósito é fazer. Né? Lógico que receber é gostoso de vez em quando mas o meu propósito da vida sempre foi fazer. Que legal. Eu fiz muito pela minha mãe, né, depois que meu pai morreu e tudo mais. Faço pela minha família, e faço pelo meu marido, pelos meus enteados, e é muito gostoso, né? Então, assim, isso tem a ver com os meus valores também, né? Então, assim, como você disse, a gente não vai trabalhar aonde a gente não quer, onde a gente não se sente bem, ou não bem tratada, ou que os valores são diferentes. Sim. Né? Eu, no começo da minha vida profissional, eu pensei em ser diplomata. Por causa das línguas, fui estudar várias línguas, né? Fiz francês, daí fiz italiano na faculdade junto com inglês, espanhol, porque eu queria ser diplomata. Né? Então, assim, do ajudar, do levar o Brasil para outros países. A gente não sabia, eu tinha 17 anos, não sabia o que era sonhos. Tudo isso. Sonhos, né? Sim. Mas eu tive algumas passagens da minha vida, não vem ao caso aqui, que eu falei, não é para mim. Né? Então, assim, o que eu posso fazer para me doar, né? Para poder trabalhar para os outros, lógico, sendo paga, né? Porque ninguém trabalha de graça, né? Mas que brilhe os olhos. Um senso de realização. Um senso de realização. Que vão de acordo com os meus valores. Eu jamais trabalharia em algum lugar onde... Eu acho que qualquer pessoa, né? Você pode até aceitar, né? Tipo assim, trabalho numa empresa, mas essa empresa não combina muito comigo. Os diretores, né? As pessoas mais velhas, não sei o quê, tratam as outras pessoas diferentes ou tratam a mulher diferente. Você fica um tempo. Você passa, mas você não fica. E eu vou te falar que eu aprendi isso de uma forma muito difícil, porque eu aprendi adoecendo, né? Então, eu cheguei num ponto em que meu corpo sinaliza antes de qualquer coisa, né? Assim, se deu ou não deu. Então, eu demorei até para perceber esse tipo de coisa. Mas eu acho que faz parte da experiência, né? Crescer dói, né, Tati? Crescer dói, mas ainda bem. Exatamente. Né? Eu falava ontem numa reunião, eu falei assim, eu me lembro quando a gente achava que ignorância era uma bênção. E quantas vezes a gente não ouviu essa frase, né? De que não ter a consciência, de não ter conhecimento, de que não saber, não experimentar e não crescer, né? Pode não doer, pode incomodar menos, mas é tão melhor quando a gente atravessa. Tão melhor chegar do outro lado. Senão você vai continuar naquela mesmice. Então, isso. Você tem que passar. Né? Então, que bom que nós passamos e estamos onde estamos com as experiências que nós temos, né? Acho que é muito gostoso. E eu queria entender um pouquinho, né? A gente, quando fala aqui do quadro, quando fala desse podcast, desse espaço que Além de Haiti
Porque além de um parceiro tecnológico muito próximo, né, das empresas, com grandes ideias, grandes projetos e com muito arrojo tecnológico, né, desde o começo da Land IT, a gente abre esse espaço para fomentar também um pouco dessa fala que eu traduzo até numa mentoria, né, numa inspiração, talvez. Eu acho que no começo a gente falava muito mais em inspirar outras mulheres a virem para a carreira, né, para entenderem que há uma possibilidade e que ela não necessariamente invoca numa escolha. Você não abre mão da família para trabalhar. Isso não existe. Você não desiste de um sonho em detrimento de outro. A gente consegue trazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Sem aquele ímpeto da perfeição absoluta para tudo, mas a gente realmente consegue, sim, né, a realização. E eu queria entender, né, de você como é que a mentoria teve participação na sua carreira. Porque hoje eu percebo que, para mim, fez muita diferença quando eu comecei a ter para quem pedir ajuda, com quem conversar sobre, né? E eu confesso que eu passei muitos anos sozinha, né? Assim, eu tive um começo de carreira muito complicado, porque o que eu tinha de liderança, o que eu tinha de modelos eram homens. E a gente até comentou um pouco sobre isso, né? A maior parte das minhas dores era piadas para eles também. Então, entender que ufa, encontrei o meu lugar, né? E aí você fala do Mulheres em Facilities, você fala desses grupos que a gente acaba criando e os homens sempre fizeram isso. Sim. Diga-se de passagem, né? As confrarias, os encontros, as reuniões de negócio, mas assim, que nós mulheres demoramos um pouco para criar espaços para essas conversas. Então, acho que vale a pena a gente falar sobre esse momento de mentoria, de sponsorship, né? Desse patrocínio de carreira, desse apoio que a gente que faz diferença. Né? Quando a gente não recebe, a gente dá mais valor. Depois que a gente recebe, a gente dá mais ainda. Como é que foi para você? Bom, olha, por sorte, eu tive grandes mentores. E grandes mentores homens, né? A primeira pessoa foi meu pai, que eu trabalhei um pouco com meu pai na parte de turismo e tudo mais. Depois eu fui para uma empresa agrícola. Eu não sabia nada. Fui contratada para ser secretária do presidente, temporária, mas secretária de um presidente de uma multinacional. E ele foi tão acolhedor. Bacana. Foi muito. E assim, me deu livros para ler, sabe? Me chamou na sala dele, ele gostou da forma como eu acho que me coloquei e tudo mais. E ele tinha uma secretária em São Paulo, isso foi no interior, e ele falou assim, olha, eu sei que você não sabe, mas você tem a minha secretária lá de São Paulo que vai te ajudar. E leia esses livros, mas livros assim, de como escrever cartas, de como... Tava começando, ainda era e-mail verdinho. Tinha que escrever, né? E tudo mais. E foi indo. E foram lições. Depois eu tive um outro também que foi logo que eu perdi meu pai, e isso faz quase 30 anos. Que eu não tinha com quem conversar, né? Quando era um momento que eu estava muito bem profissionalmente, eu recebia propostas quase todos os dias de trabalho e eu não sabia com quem falar. E teve um dia ele chegou para mim e falou assim, Ana, você tá esquisita, o que tá acontecendo? É tão bom quando alguém consegue ter esse olhar pra gente. E sempre foi, né? E sempre foi muito... Essa empresa, eu comecei a empresa junto com ele e depois a empresa voltou para os Estados Unidos e eu fechei a empresa junto com ele. Então foram 5 anos de parceria mesmo. E eu falei, é que eu tive uma proposta de trabalho, não sei o que, vem cá, senta aqui e vamos lá. Não quero saber qual a empresa, mas... E foi falando. O que eles te ofereceram? Quanto tempo a empresa tem aqui no Brasil? Tarará, qual é o salário? Salário ou de menos? Mas ele falou, muito egoísmo, eu queria que você fique aqui comigo. Eu repito isso até hoje. Que gostoso, né? E daí ele falou assim... Mas pensa em tudo que eu tô falando. Daí ele me deu alguns passos para eu pensar. No dia seguinte eu voltei e falei, eu vou ficar. Então assim, são pessoas que me ensinaram, né? E eu acho que o mundo vai fazendo, né? Eu tenho hoje uma diretora, a gente conversa muito. Ela é mais nova que eu, mas a gente conversa bastante, né? Trocamos muitas ideias. Eu acho que nós nos completamos, né? Eu acho porque ela vem de mercado de consultorias, etc.
E eu, com toda a experiência que eu tive, né, na ESPN, em TV, em entretenimento, eu pude ajudá-la também em algumas coisas, né? Nós estamos há um ano e meio juntas e está indo muito bem. Acho que a gente se complementa e a gente conversa muito, né? É muito bom. Eu acho que essas vozes femininas, quando elas se unem, né, para o mesmo propósito, quando a gente... e eu atravessei esse momento de parar de competir, parar, e eu me lembro até de algumas falas minhas repetindo padrões, né? A gente cresceu ouvindo que outras mulheres eram rivais, a gente cresce ouvindo uma série de coisas que a gente demora para desconstruir, né? E eu tenho o privilégio de ter conseguido abrir o meu horizonte, a minha cabeça, até para estar aqui, né? Recebendo outras mulheres, partilhando, trocando ideia, apoiando carreiras e tudo mais. E eu acho que é muito gostoso quando a gente ouve sobre mulheres que começam a se ajudar, né? E a gente forma equipes tão incríveis. Com certeza. Né? E nós somos tão melhores quando a gente consegue transpor esse lugar. Eu gosto muito de trazer mulheres, né? E assim, a parte de facilities me ajuda muito. Sim. Porque hoje eu acho que está equiparado, talvez até maior a quantidade de mulheres no mundo de facilities do que de homens. Eu não tinha esse dado. Sim, e a mulher é muito mais... Não falando contra, não criticando o homem, mas a mulher ela tem muito mais a visão 360, né? Consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá pensando numa coisa, mas já responde outra. E eu acho que isso ajuda muito, porque o meio de facilities é muito rápido, são muitos pratos para a gente tá equilibrando, e isso favorece. E eu acho que essa união que a gente tem como mulheres em facilities, outros grupos, a gente se ajuda muito. Nós não somos concorrentes. Isso é muito legal. Ana, por incrível que pareça, a gente está chegando ao final da nossa conversa. Ai, que pena. E eu quero te agradecer muito por ter aceito esse convite. Eu fiquei muito feliz por ter sido o primeiro podcast que você fez. Então é uma honra, né, sempre ajudar também a fomentar esse lugar. Eu acho que você tem muito conteúdo, né? Então, assim, se eu puder te dar essa palavra, faça mais vezes. Obrigada. Tá? Porque realmente é muito gostoso te ouvir e você tem bastante coisa para passar. Queria que você encerrasse aqui com a gente, traçando uma mensagem que você quer deixar. E eu acho que aí sim a gente vai falar para as mulheres que queiram seguir carreiras executivas, né? E eu falo, seja ela qual for, seja a área que for, né? Eu acho que vale a pena. E eu sou muito defensora, né? E eu acho que até o pessoal ouve isso toda vez, em toda entrevista eu falo, né? Não existe liberdade legítima sem independência financeira. E a independência financeira tem que passar pelo trabalho, ela não pode ser fruto de nenhum outro caminho, porque senão ela não traz essa liberdade real, né? Então, eu acho que quando a gente tem esse momento de pensar sobre isso, queria ouvir você, queria que você deixasse um recado aí para quem está vindo. Eu acho que é importantíssimo nós estarmos nessa mesa, nessa conversa, e podemos passar, não só eu, mas todas as que já passaram e as que vão passar, uma mensagem, né? Porque nós somos sim, nós somos guerreiras, nós conquistamos o nosso espaço, estamos conquistando cada vez mais. Podemos da mesma forma. Eu acho que é importante, é uma realização. Eu acho que tem pessoas, tem mulheres que se realizam como mães, né? E o trabalho em casa é complicado, é puxado. Talvez por isso que seja importante sair de casa, né? Para que tenha valor o trabalho também de dentro de casa, né? E as mulheres que são casadas, os companheiros, companheiras, podem fazer e ajudar da mesma forma, né? Eu tenho um companheiro que me ajuda da mesma forma. E eu acho que é isso. Sair, poder trabalhar, é uma realização pessoal. Você poder sair também depois do trabalho, ir para um happy hour com as amigas e falar o que você faz e ouvir das outras mulheres as realizações, também não tem preço. Então isso eu acho que é importante. Eu acho que qualquer idade a mulher pode. Hoje nós temos agora, né, os 50 a mais. Eu já estou nos 50 a mais.
mas quando eu fui contratada, eu ouvi de uma 40 a mais falar, eu escolhi você por causa da sua experiência, também é importantíssimo, né? Então, falando um pouquinho desse mundo diverso, né? Eu acho que as pessoas devem e precisam ser respeitadas. Eu acho que é isso. Muito bom, Ana. De novo, obrigada, né? Muito feliz. E a gente vai chegando ao final de mais um episódio do Lei de Delas. Muito feliz por esse espaço que a Lei de Haiti oferece como pilar educacional para que a gente possa falar sobre carreiras, para que a gente possa discutir caminhos possíveis, né, de jornadas executivas, de jornadas de trabalho, de mulheres incríveis, e eu saio cada vez mais encantada. Então, obrigada mais uma vez e a gente encerra por aqui.